Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente lê o METAR. O METAR é o Código Meteorológico Aeronáutico e ele serve para que os pilotos entendam como está a situação momentânea no aeródromo em relação à velocidade do vento, visibilidade, condição das nuvens, se tem como os nimbus, que é aquela nuvem de tempestade, ou se não tem. Então o METAR serve para dar uma noção geral para o piloto como está o tempo naquele momento. E ele é diferente do TAF, que é um Código Meteorológico de previsão. O METAR é um Código Meteorológico do momento específico. Vou ensinar para vocês como ler. Existem várias informações codificadas no METAR e cada uma delas tem um significado. A gente precisa saber entender cada significado que está aqui no METAR. Primeiro ele escreve que é um METAR, quando for o TAF, ele vai ter o TAF aqui no início, mas no caso aqui é um METAR. Depois a gente tem o código localizador do aeródromo, de acordo com a ICAO. O caso aqui é o do Galeão, Sierra Bravo Golf Lima. Dependendo do aeródromo vai ser diferente, né? O Galeão, Guarulhos, depois Sierra Bravo Golf Romeo, Congonhas, depois Sierra Bravo Sierra Papá. Aqui é o dia e o horário do METAR. Lembrando que o horário, ele não está em hora real que a gente usa no dia a dia, horário local, né? Ele está em horário Zulu, que é aquela hora do meridiano de Greenwich, que é uma hora UTC, geral para aviação e tudo mais. Então aqui no caso é o METAR do dia 5, são esses dois primeiros números, e depois o horário mesmo é às 12 Zulu. Os METARs eles sempre são em horários cheios, mas pode acontecer de vir um código que é especial, e a gente chama ele de espécie. Então o espécie é um código meteorológico de quando tem alguma condição muito bizarra que mudou muito do METAR e a gente precisa escrever isso para os pilotos rápido para que eles entendam. Por exemplo, quando aparece uma wind shear ou quando fecha muito tempo ou uma coisa assim, aí normalmente eles lançam espécie e o horário do espécie normalmente vai ser um horário meio quebrado porque eles lançam na hora. O METAR não, o METAR ele é normalmente de 6 em 6 horas, depende do aeródromo, mas ele é de 6 em 6, 12 em 12, enfim. São horários meio cravados, assim. Depois, a gente tem o grupo de vento aqui, que é a informação da direção do vento e a informação da velocidade do vento. A direção do vento, e isso é uma pergunta de prova, isso aparece de vez em quando, ela é baseada no norte verdadeiro. As pistas são baseadas no norte magnético, tanto que as pistas, de vez em quando, elas mudam a direção, porque para a bússola a gente precisa ali do norte magnético para fazer a aproximação e tudo mais. O norte verdadeiro é o norte como se a gente traçasse, a partir das latitudes, o ponto zero, que seria exatamente o eixo, e o norte magnético é um norte que tem a ver com para onde a bússola está apontando. Então isso tem a ver com o núcleo da Terra, os metais em movimento e tudo mais, e ele tem umas variações, assim, tanto que algumas cartas aeronáuticas elas colocam a variação anual ou de períodos em períodos daquele norte magnético. Não sei se vocês sabiam, mas a pista de Guarulhos há não muito tempo era 0927, agora é 1028. Essa variação veio por causa da variação do norte magnético. Aqui a gente tem norte verdadeiro, tá? Que é um norte nesse ponto zero, que é um ponto criado aí, não tem a ver com bússola nem nada assim. E depois a gente tem a velocidade, que ela é medida em nós. A gente lê essa direção do vento em graus, então seria 310 graus. E depois a gente tem a velocidade do vento, que ela é medida em nós, que a gente abrevia com KT, que é knots, né? Em inglês é knot. Então a gente abrevia com KT, tá? Aqui, eu exagerei aqui, eu botei um caso que a gente tem isso aqui, que é um gust, ou seja, é uma rajada. Então o vento ali no momento está perto ali dos 15 nós, o vento médio do momento está 15 nós, mas com rajadas de 27. Então é assim que a gente fala, 310 graus, 15 nós, rajada de 27 nós. E esse aqui é um finalzinho também do grupo de vento que tem a ver com a variação do vento. Então ele pode estar vindo de uma direção meio que uma direção média constante, por exemplo, seria o 310, e aí não teria esse grupo aqui, mas pode acontecer também dele estar variando, e esse V é de variação. Então aquele vento de 310, que é a variação média ali do vento, ele está variando do 280 até o 350. Existem algumas regrinhas específicas de como funciona essa variação, e aí vou fazer vídeos menores e específicos sobre cada grupo. Os grupos iniciais não precisam muito, mas a partir do grupo de vento aqui é legal desmiuçar um pouco. Esse vídeo eu vou dar mais uma passada geral, mas depois eu vou pegar cada ponto especificamente. Então esse aqui é basicamente a variação. O vento está variando do 280 até o 350 e o 310 é o meio termo ali do vento médio do momento. Depois a gente tem a visibilidade horizontal. É um grupo muito importante porque aqui a gente já começa a falar de limites de voo VFR, como que vai ser a aproximação IFR, se o ILS vai poder, não vai poder, enfim. Esse é um grupo muito importante e ele é medido em metros, tá? Então aqui no caso seriam 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros. Então você conseguiria ver uma referência 4 quilômetros à frente do avião, tá?
Então é isso que esse grupo significa. Podem existir alguns setores específicos do aeródromo que eles estão com uma visibilidade diferente. Então aqui no caso seria uma redução no setor norte, por isso o N. Então no caso aqui o setor norte está com 1.800 metros, não está com os 4.000 metros. O 4.000 é uma visibilidade meio que média, mas o setor norte está um pouco mais fechado. Então por isso que a gente tem assim. Aqui é um grupo que a gente fala que é RVR, Runway Visual Range, que é o que você está enxergando a partir da pista. Podem ter bancos de nevoeiro, ou podem ter algumas situações que fecham um pouco a visibilidade ali na pista. Existem alguns aparelhos que vão medir isso. E aqui no caso ele colocou que na pista 10 a visibilidade está de 2.000 e o P é plus, ou seja, está mais que 2.000. E no caso do RVR, pode aparecer no final dos 2.000 aqui o U ou o D, que significa up ou down, ou seja, está aumentando a visibilidade ou está diminuindo. No caso dessa não foi necessário colocar nada, ainda pode aparecer também o N, que significa no change, sem mudanças previstas, mas basicamente isso aqui é a visibilidade na pista específica e ele especifica a pista que é, no caso aqui é a pista 10 do Galeão. Esse próximo grupo é um grupo polêmico, porque tem muita coisa para gravar desse grupo. Esse grupo, ele diz sobre as condições ali no aeródromo em relação à meteorologia no geral. Então se tem trovoada, se tem chuva, se tem chuvisco, se tem neve, se tem tempestade de areia, se tem nevoeiro, se tem fumaça, enfim. É uma parte bem extensa do METAR. É legal que vocês vejam, eu vou colocar a imagem para vocês verem todos que tem. Os mais comuns são, pelo menos no Brasil, né? Chuva, chuvisco, nevoeiro, névoa seca, fumaça, névoa úmida. E dá para falar bastante disso. Por exemplo, a diferença entre o nevoeiro e a névoa úmida, ou a diferença entre fumaça e a névoa seca. Então, dá pra gente especificar bastante, mas como eu falei, eu vou fazer uns vídeos separados sobre cada grupo. O legal é que vocês saibam que isso é em relação à meteorologia específica do local. Quando aparece o mais, significa que tá forte. Quando não aparece nada, significa moderado. E quando aparece o menos, significa fraco. Então, no caso aqui, seria uma trovoada com chuva forte. Esse TS é de Thunderstorm, que é trovoada, RA de Rain e o mais de moderado. Trovoada com chuva forte. O tempo não tá muito legal. Esse todo aqui é o grupo das nuvens. Existem 4 formas da gente especificar as nuvens. O fio, que são poucas nuvens, ou seja, que elas estão cobrindo 1 a 2 oitavos do céu. O que significa esses 1 a 2 oitavos? Quando eles criaram o METAR, eles criaram essa divisão do céu em 8 partes. A quantidade de nuvem é em relação a essas partes que estão presentes no céu. Então, fio são poucas nuvens. Elas estão cobrindo 1 a 2 oitavos do céu, ou seja, estão de vez em quando ali, nada demais. Depois a gente tem as esparsas, que elas são de 3 a 4 oitavos e elas já começam a aparecer um pouquinho mais. Mas como o nome ajuda também, nuvens esparsas. Então, elas estão ali e aqui. Não é nada muito cheio. Não configura teto, que é tipo quando a gente tem uma camadona e tudo mais. Esparsas não é teto ainda. Além das poucas e das esparsas, scatters, a gente ainda tem o broken e a gente ainda tem overcast, que é broken é nublado. E aqui a gente já está cobrindo 5 a 7 oitavos do céu, ou seja, já está tendo uma camada, já configura teto, já é uma coisa mais constante. E o encoberto são 8 oitavos do céu, ou seja, o céu está bem fechado e tudo mais. Então esses em relação ao grupo das nuvens. E depois ele fala a altitude em pés. Na verdade, aqui seria mais como se fosse um nível de voo, mas mais por causa da nomenclatura mesmo. Mas a gente pensa em altitude. Essa outra aqui, por exemplo, está a 1.000 pés. E aí, quando a gente tem esse CB no final, pode aparecer CB ou pode aparecer TCU. O CB significa cúmulos nimbus e o TCU significa torre de cúmulos, que é um pré-cúmulos nimbus, assim, não é tão pesado quanto a cúmulos nimbus mesmo. Então aqui a gente vai ler poucos CBs a 1.000 pés. Quando a gente tem o CB no final, a gente precisa interpretar esse CB. Então são poucos CBs a 1.000 pés. Depois a gente tem nuvens esparsas a 1.800 pés. E esses pés, eles não são em relação ao nível do mar. A gente lê como se fosse um nível de voo, mas eles são uma altura, ou seja, eles são em relação ao nível do solo ali. Quando a gente lê, a gente já pensa que ele está em relação ao nível do solo. Porque eu posso estar no aeroporto a 3.000 pés, as nuvens esparsas estão a 1.800, as nuvens estão no chão, entendeu? Não faz sentido. Então elas estão em relação à altura. Elas estão em altura. Mas a gente lê como nível de voo por causa dos 3 dígitos que a gente já está acostumado
informado ali em relação aos níveis de voo, mas por uma forma de fazer o METAR mesmo, na prática mesmo, isso aqui é a altura. Depois a gente tem duas informações que são bem legais de comentar, que é a temperatura do local e o ponto de orvalho. Galeão com 10 graus é impossível, acho que esse METAR é maluquice, assim. É um METAR bem absurdo. 10 graus, no caso, no Galeão, no Rio de Janeiro. 10 graus. E 3 graus o ponto de orvalho. O que significa esse ponto de orvalho? Conforme a gente sobe, a pressão e a temperatura diminuem, como a gente já sabe. Tem uma determinada temperatura, por causa da pressão ali do momento, que a água vai se condensar, vai começar a formar nuvem e tudo mais, caso tenha essa umidade na atmosfera. Então, esse ponto de orvalho significa a temperatura que a água está se condensando e se transformando em nuvem. Quanto mais próximos esses dois valores estiverem, mais úmida está a atmosfera ali naquele momento, e vice-versa. Quanto mais distante, mais seca está a atmosfera. Então, por exemplo, é legal a gente olhar o METAR lá de Brasília, quando tá no inverno e tal, que é absurdo. É tipo assim, 30 graus de temperatura, ponto de orvalho de 2 graus, sabe? É um negócio muito bizarro. E quando a gente vê coisas muito próximas, como por exemplo, já mostrou ali em cima que tá com névoa úmida, tá com vento fraco, alguma coisa assim, aí o ponto de orvalho provavelmente vai estar bem perto da temperatura e as coisas vão estar se condensando ali bem perto do solo. Então essas duas informações são bem legais. Temperatura e ponto de orvalho, que é o ponto que a água se transforma em orvalho, em nuvem. A partir desses valores também a gente consegue calcular qual a base das nuvens. É uma formulazinha de meteorologia, mas a gente consegue calcular qual a base das nuvens. Qualquer dia eu posso falar um pouco mais desse tema também. Mas é basicamente você diminuir o valor da temperatura e multiplicar por 125 que você vai encontrar. Depois a gente tem o ajuste de altímetro. Por quê? Porque os altímetros eles são baseados na temperatura e pressão padrão da atmosfera, que é o padrão ISA, que é Ideal Standard Atmosphere, e é basicamente a atmosfera perfeita a 15 graus, no 0 no 3 o ajuste e tudo mais. Na vida real a gente sabe que a atmosfera varia bastante e depende de frente fria, massa de ar quente, massa de ar frio, não sei o que, e a pressão vai variando até conforme o dia, na verdade. Eles precisam sempre especificar qual o ajuste de altímetro, por quê? Quando a gente está no voo em rota, a gente usa o QNR, que é o ajuste de altímetro padrão, que no caso é esse aqui, no 0 no 3,2 hectopascais, porque a gente não tem estações meteorológicas o bastante para ter essa precisão que a gente precisa no voo em rota, pelo menos no Brasil. Mas quando a gente está chegando perto do solo, a gente precisa que todos os pilotos estejam ajustados no mesmo ajuste de altímetro para eles terem as informações de altura, altitude e tudo mais certas no avião. Porque as cartas, elas têm as altitudes lá, só que você precisa de um altímetro ajustado. Se ele estiver desajustado, ele pode estar te falando que você está alto, só que você está baixíssimo. E no caso do voo por instrumentos, você pode bater e tudo mais, você pode cair. Então, sempre bom a gente ajustar o altímetro e essa informação vai sempre vir no METAR. E a torre e o controle sempre vão te falar ajuste de altímetro tal e tudo mais, porque é uma informação muito importante. Depois a gente tem um grupo aqui no final de recentes, e aqui no caso é RE significa recente e o DZ significa chuvisco, que é drizzle. Então basicamente a gente teve um chuvisco recente lá no Galeão, e depois a gente tem o grupo de wind shear, que é aquela tesoura de vento, que aí o vento muda rapidamente de direção e velocidade, o avião pode cair e tudo mais. A gente representa o wind shear e pista 10. Foi reportado um wind shear na pista 10, ou foi estimado ali que aconteceu o wind shear na pista 10. Basicamente é isso do METAR. Essa é uma visão mais geral. Então se a gente fosse ler tudo, seria o METAR de Galeão do dia 5 às 12 Zulu, vento 3 no 0 graus, no 5 nós com rajadas de 27, variando de 280 graus até 350 graus, visibilidade de 4 km. No setor norte a visibilidade está de 1.800 metros. Pista 10, a visibilidade está mais de 2.000 metros. Aqui a gente tem trovoada com chuva forte. Depois a gente tem poucas nuvens a 500 pés, poucos CBs a 1.000 pés, nuvens esparsas a 1.800 pés, temperatura 10 graus, ponto de orvalho 3 graus, ajuste de altímetro no 0 e no 3, chuvisco recente e o wind shear reportado lá na pista 10. Que é esse metarzão malucão aí. Então, se você gostou, deixa um like. Se você tiver alguma dúvida, fala que eu posso fazer um vídeo específico de cada ponto desse aqui. Eu devo fazer porque é uma perguntinha que volta e meia cai em contratação de linha aérea e tudo mais, então vai servir para eu estudar e vai servir para vocês conhecerem um pouco mais também. Cada grupo desses aqui tem algumas regras específicas e algumas situações absurdas que podem acontecer, principalmente esse grupo aqui. Então é isso, esse é um passadão geral sobre METAR. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário. Deixa o like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar e valeu!